Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta vez a lição de adultos da editora Betel, nesse terceiro trimestre de 2023, que traz por tema Profetas Menores do Antigo Testamento, proclamando o arrependimento, justiça e fidelidade a Deus, anunciando a esperança da salvação através do Messias. E a lição de hoje é a lição de número 7, que traz por título Miqueias, viver de acordo com os caminhos do Senhor. O comentarista desta lição é o pastor Antônio Antunes, e nós vamos estar estudando esta lição de hoje, a lição 7, que vem tratar sobre o profeta Miqueias, e o texto áureo vem dizendo assim: Eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. A verdade aplicada diz ainda: somos chamados a cumprir a missão de anunciar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, com amor e fidelidade ao Senhor. Meus irmãos, os objetivos da lição de hoje, o primeiro deles é mostrar o cenário da mensagem de Miqueias. Segundo, destacar a ganância e a insensibilidade do povo. E em terceiro, apresentar lições do livro de Miqueias para os dias de hoje. O texto de referência está registrado em Miqueias, capítulo 1, versículo 1, 2, 3 e 5. Diz o versículo 1: Palavra do Senhor que veio a Miqueias, moratista, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Tudo isto por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Então nós vemos aqui, meus irmãos, a leitura introdutória da aula de hoje, onde a gente vai ver aqui um cenário bastante complicado. E esses fatos aconteceram aproximadamente há 2.500 anos, 2.600 anos. E esse cenário que nós vamos nos deparar hoje, vamos ver hoje, através da ótica de Miqueias, esse profeta de Deus, porventura não é o mesmo que acontece nos dias atuais? Vamos à introdução, onde diz que a profecia de Miqueias é uma denúncia contra o pecado, os falsos profetas, as injustiças sociais e a corrupção, mas também contém palavras que revelam a misericórdia de Deus. Então, diante do cenário em que o povo de Israel estava vivendo, nós vemos aí Deus levantando um vaso, no caso o profeta Miqueias, para trazer uma mensagem contundente, uma mensagem de juízo, um chamado à responsabilidade. Mas também vemos Deus, por intermédio do mesmo profeta, trazendo uma palavra de esperança, de ânimo, uma palavra de reconciliação para aqueles que se arrependessem dos seus maus caminhos. Portanto, o cenário da mensagem do profeta Miqueias é a opressão do povo assírio, que foi usada como instrumento de Deus para disciplinar o povo de Israel. Desta forma, as palavras proféticas de Miqueias ecoaram antes, durante e um pouco após o ataque da Síria. O primeiro versículo do livro de Miqueias situa o leitor sobre a periodicidade de seu ministério, que foi durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, conforme registra Miqueias capítulo 1, verso 1. Então nós vemos que Miqueias traz uma palavra de juízo. Nós vamos ver aqui no comentário
E no próprio texto bíblico, quando você faz um panorama da situação do povo de Israel, do povo de Judá, você vai perceber que tudo estava corrompido. A começar pelo rei, pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos mais ricos, aqueles que estavam na proa do navio, vamos dizer assim, aqueles que eram os comandantes, aqueles que eram os senhores, aqueles que tinham o dever, como a classe política, tinha o dever de trabalhar pelo povo, pelos os menos favorecidos. Esses mesmos se vendiam uns aos outros. Os juízes, eles davam sentença por suborno, por dinheiro, né? Os sacerdotes, os profetas também profetizavam por dinheiro. Quer dizer, estava uma briga de foice no escuro, irmão. A coisa era séria. E Deus, lá no seu trono, contemplando aquela situação, e tinha já preparado a Síria como um chicote para castigar o povo de Israel, para que eles viessem a se arrepender. Como não se arrependeram, Deus permite que o castigo venha. No entanto, Deus sempre trabalha para que haja um remanescente, alguém que inteiramente se volte para Deus e reconheça que o caminho que está andando é errado, e se volte integralmente ao Senhor. E aí Deus manda a bênção, Deus manda a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui no ponto 1 que, segundo a história, nós sabemos pouco a respeito da vida da pessoa, né? Da vida pessoal do profeta. Seu nome era Miqueias, conforme o capítulo 1, verso 1. Lugar onde morava, ele era de Moresete, região de Gate. A época em que profetizou foi nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e sua mensagem foi dirigida para Samaria e Jerusalém. O nome Miqueias significa quem é como Jeová. Este nome era um nome muito comum à época e pode ter as variações de Mica e Micaías, e etc. Segundo os estudiosos do Antigo Testamento, o profeta Miqueias e o profeta Isaías foram contemporâneos, e possivelmente isso explique a semelhança entre seus textos, conforme Isaías capítulo 2, verso de 2 a 4, e Miqueias capítulo 4, do verso 1 a 3. Agora vamos aqui ao ponto 2, a mensagem do profeta. Vemos aqui, irmãos, que as palavras proféticas de Miqueias se dirigiram às cidades de Samaria, capital do Reino do Norte, e Jerusalém, capital do Reino do Sul. Suas palavras foram denúncias contra os habitantes e contra seus governantes. A época em que o profeta viveu foi um período de corrupção e violência no reino de Judá, conforme está registrado em Miqueias capítulo 7, do versículo 2 a 4. A mensagem do profeta Miqueias era uma dura advertência ao povo, pois haviam rejeitado a Deus e suas leis. O juízo de Deus era iminente sobre os infiéis. No entanto, Miqueias trazia consolo e esperança para uma minoria que permaneceu fiel a Deus. Para esses, havia uma promessa de restauração. Então veja, que apesar dos pesares, apesar de tudo que acontece no mundo de hoje, né? Não só no mundo passado, na época passada, conforme vemos aqui a profecia de Miqueias, nos dias atuais em que vivemos, nesse chamado pós-modernidade, nós vemos aí a religião e as pessoas se tornando aí meros religiosos, deixando de lado o Senhor, porque vivem uma vida semelhante ou pior do que aquela que nós vamos ver aqui no decorrer desta aula. Ainda assim, no meio desse caos, né, existe aquelas pessoas que elas se mantêm na sua posição, permanece no primeiro amor, permanece no lugar em que foi chamado, servindo a Deus, muitas vezes gemendo, chorando, por causa da injustiça, por causa das coisas ruins que aqueles que deveriam zelar pela nação, que deveriam trabalhar pela nação, né, faz de errado e prejudica a nação. Tem aqueles que se mantêm fiel ao Senhor. Então nós vemos aqui, nesse ponto 2, que ainda existia, né, consolo e esperança para
para uma minoria que permanecia ou que permaneceu fiel a Deus, apesar do caos, apesar dos problemas. Oxalá, irmãos, que nós possamos suportar o calor e suportar a aflição de todas essas situações que têm acontecido nos nossos dias e possamos continuar sendo fiel ao Senhor, não nos vendendo, não nos corrompendo, mas sendo fiel ao Senhor, porque Ele está às portas, Ele está prestes a voltar para buscar uma igreja remida, uma igreja especial, uma igreja zelosa e de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Miqueias e Amós, Isaías e Oséias, eles são chamados profetas éticos por causa da ênfase que deram à exigência de conduta reta por parte dos adoradores de Jeová. Esta é uma característica dos profetas dos séculos VIII e VII antes de Cristo e deve-se a 3 fatores principais. Primeiro, a deterioração do comportamento religioso dos hebreus. Segundo, as especulações sobre o caráter de Deus. E terceiro, a evolução do conceito de justiça divina. Então nós vemos que a religião tinha se corrompido. O sacerdote fazia vista grossa para tudo de errado que acontecia. Os profetas eram comprados por dinheiro. Eles pregavam de acordo com aquilo que era pago. Vamos fazer aqui, parafrasear esse tema. Essa igreja aqui, como você pode perceber, ela está lotada de gente. Mas cada um tem o seu problema. Mas o ponto aqui nós não podemos mexer com ninguém. Nós não podemos botar o dedo na ferida, porque certas pessoas aqui, se isso acontecer, eles vão se entristecer e vão sair. Eles não vão aguentar. Então, o irmão prega aí uma palavra, sabe, light, uma palavra que não venha confrontar o pecado e nem a situação desse povo. Porque a igreja está florida, olha como a igreja está florida, ela está boa, está bonita, está rendendo bem. Apesar dos problemas, ela está frutificando. Se o irmão pregar uma palavra de ânimo, de esperança, a igreja vai ficar feliz. E o cachê, vai ser bom. Não é isso que tem acontecido, irmãos? Vamos ser sinceros. Eu mesmo já passei por isso. Fui convidado para pregar em determinada igreja e antes da mensagem o chefe da religião lá me falou isso. Então é difícil. Mas o verdadeiro profeta, aquele que é chamado por Deus, não engole fogo. Ele prega a palavra de Deus sem acrescentar, sem diminuir, porque a palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra que transforma, é a palavra que corrige, é a palavra que conserta, é a palavra que ensina, é a palavra que conduz e que faz do mais vil pecador um verdadeiro cidadão do céu. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, quando nós vemos hoje N religiões por aí, onde as pessoas acham que cantar, que dançar, que bater palma, resolve o problema, resolve não, irmão, não resolve não. Porque Deus não está preocupado com louvor, com dança, com bateção de palma, não. Deus está preocupado e está procurando coração sincero, coração quebrantado, sabe? Pessoas arrependidas, que reconhecem o seu erro, a sua miséria e que está dispostas a se humilhar diante do Senhor e buscar de Deus, sabe? A misericórdia, o perdão, o amor para que sejam salvos. É isso que o Senhor espera. Era exatamente isso que o profeta estava dizendo na sua mensagem. Porque as pessoas estavam ficando ricas, oprimindo seus irmãos mais pobres. Os juízes estavam sendo subornados para dar a sentença em favor daquele que estava pagando, né? Tirando o direito daquele que realmente tinha um direito. Era assim que funcionava. E eu pergunto, será que não está igual ao mundo de hoje ou até pior? Então vamos adiante. Vemos aqui que naquele tempo também existiam os falsos profetas. Em meio a tanta apostasia, corrupção e violência, o esperado era que surgisse também falsos profetas. Contra eles, Miqueias também dirigiu suas palavras proféticas com coragem e ousadia, e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá,
Miqueias capítulo 3, verso 11. A liderança em geral aceitava suborno. Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes ensinam por interesse. Miqueias capítulo 3, verso 11. Tanto o povo quanto os seus líderes civis e religiosos caminhavam longe das leis e da justiça de Deus. Contra esse estado de coisas, o profeta, como um arauto, anunciou a salvação, Miqueias 4 e 5. Ele falou da destruição, mas também anunciou a salvação para aqueles que permanecessem fiéis ao Senhor, que não se demovesse do seu lugar, que não saísse da sua posição, mas que continuasse adorando a Deus na beleza da sua santidade, porque tudo estava corrompido. Não dava mais para acreditar no sacerdote, não dava para acreditar mais nos profetas, porque eles mentiam, porque eles se vendiam, e ainda dizia: nós não estamos aqui do lado do Senhor, que mal virá do Senhor? Mas o Senhor manda um vaso para dizer: a sentença está lavrada. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vemos ainda, irmãos, que a verdade e o juízo deve ser o compromisso de cada cidadão, principalmente daqueles que exercem autoridade, conforme está registrado lá em Jó, no capítulo 29, do verso 14 a 17. Mas, infelizmente, há casos em que o pecado obscurece a visão de algumas pessoas, a ponto de inverter o padrão de vida espiritual, conforme está registrando Paulo na carta de 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 10, e capítulo 2, versículo 4 a 5. Como nos dias de Miqueias, temos presenciado líderes que se distanciaram do propósito de Deus, conforme registra Apocalipse 2, verso 5. Podemos conectar Miqueias 3 com 2 Pedro 2, pois o apóstolo diz que como houve entre o povo falsos profetas, entre vós haverá também falsos doutores. Essa é a época, esse é o tempo em que a palavra de Deus se cumpre na íntegra. Quantas pessoas estão vendidas, não sabem para onde vai, porque se esqueceram do que está registrado nas Escrituras, onde Deus diz que aqueles que guardarem os seus mandamentos, obedecer a sua palavra, ele não precisa sair correndo atrás de bênção, mas a bênção vai estar com ele aonde ele estiver, independente da situação, independente da circunstância. E por outro lado, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci. Se Jesus venceu no seu tempo todas as mazelas, tudo aquilo que se levantou contra ele, as perseguições, as calúnias, as murmurações e tudo mais, ele está dizendo que nós também temos condições de vencer, porque assim como ele venceu, nós venceremos também. É importante, meus irmãos, ficarmos firmes na presença do Senhor. Os dias são maus, a justiça está corrompida, a política se corrompeu, não há paz, a paz que existe é falsa. Hoje, a liberdade de expressão está suprimida, mas nós temos um Deus que é fiel e poderoso, e ele promete, assim como naquele tempo, trazer juízo àquela nação, ele traz juízo para esta nação, e somente os que se mantiverem firmes e fiéis ao Senhor, esses vão poder desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado para aqueles que forem fiéis até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. No tópico de número 2, nós vemos aqui a ganância e a insensibilidade. A cobiça pelas propriedades alheias predominava entre aqueles mais abastados. Os governantes e os líderes religiosos, uma vez que a riqueza era avaliada pela quantidade de terra que se possuía, para que tal objetivo fosse alcançado, não se importavam em oprimir e defraudar seus compatriotas, conforme Miqueias capítulo 2, versículo de 1 a 2. Veja, irmão, é diferente porque nós estamos vivendo em pleno século XXI, quanto mais se tem, mais se quer. E para se alcançar aquilo que se busca,
São capazes, muitas vezes, como diz um dito popular, de matar a própria mãe. Não estão preocupados com ninguém. Não existe justiça. Não existe amor. Não existe compaixão. E tem um dito popular que diz: cada um por si, Deus por todos. Se eu posso mais, eu choro menos. É assim, irmãos, que a gente tem visto as coisas acontecer, e está acontecendo no nosso tempo. Não era diferente, mas Deus não está feliz com isso, porque aqueles que deveriam pregar a justiça, a paz, o amor, né, a compreensão, trazer, né, o lenitivo para aqueles menos favorecidos, esses também têm trabalhado para se colocar numa posição de monarca, de rei, né? É lamentável quando a gente vê que em algumas denominações existem verdadeiros tronos mesmo, irmão, feito de prata, recoberto com ouro, e a pessoa se senta ali como se fosse um monarca, como se fosse um rei, né? E toda aquela massa trabalhando para sustentar eles, a sua família, e dar a ele tudo o que eles precisam, e eles vivem como se já vivessem no céu. Está tudo errado. O Senhor não teve um trono para sentar aqui na terra. Ele não tinha púlpito para pregar aqui na terra. Ele não tinha templo para congregar o povo aqui na terra. Ele subia nos montes. Ele entrava num barco emprestado de alguém. As pessoas muitas vezes ficavam de pé horas e horas ouvindo o Senhor pregar a sua palavra, ensinar. Outras horas sentados e ele pregando. O templo era o céu, debaixo do sol, debaixo das nuvens. O Senhor nem tinha teto para morar. Muitas vezes passava a noite inteira lá no Monte das Oliveiras, orando a Deus, tendo o céu e as estrelas como cobertura, falando com o Pai. Mas hoje o que a gente vê é completamente diferente. As pessoas valem o quanto pesa, o quanto pode pagar, né? Se você não tem nada, você não é ninguém. Não é ninguém para o mundo, para alguns líderes, para determinadas pessoas. Mas para o Senhor você é uma joia preciosa. Portanto, não desanime, permaneça firme, porque o Senhor promete, o Senhor está prometendo aqui na sua palavra, cuidar daqueles que forem fiéis, uma minoria. O Senhor não está falando aqui de uma multidão, não, o Senhor está falando de uma minoria. E isso faz a gente lembrar das palavras de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então a minha luta, a tua luta deve ser no sentido de fazer parte desta minoria, permanecendo fiel ao Senhor, permanecendo um crente fiel, né? Um crente sincero, deixando o Senhor trabalhar na tua vida de maneira integral, para que você possa naquele dia, quando a trombeta soar, você possa ser arrebatado e ir ao encontro do Senhor nos ares. Porque essas pessoas que hoje estão aí usufruindo de tudo isso vai perecer, e com certeza, se eles não se arrependerem, eles também perecerão. E naquele dia está escrito, e naquele dia verão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Veja, meus irmãos, como já dito anteriormente, a crise ética, moral e espiritual permeava toda a sociedade daquela época. Mesmo sendo o povo escolhido de Deus, há muito Israel não escolhera mais o Senhor como Deus em suas vidas. Ou seja, diante de tantas coisas, eles mesmos se apartaram de Deus, viraram as costas para Deus, já não era mais o povo de Deus. Ele falou: nós não precisamos mais de Deus, nós temos tudo. Nós temos posição social, nós somos amigos do rei, somos amigos dos príncipes, somos amigos dos legisladores, somos amigos dos juízes, dos promotores, dos advogados. Tudo que a gente quer é assim, toma lá da cá, sabe? Uma mão lava a outra, as duas se cumprimentam e fica tudo certo, e tá para de cá, para de lá. Porque eles haviam adotado o estilo de vida dos povos pagãos, bem como a corrupção dos mais influentes contra os mais vulneráveis.
Quando o camponês encontrava dificuldade em produzir aquilo que lhes era exigido para custear o alto estilo de vida das pessoas mais abastadas e influentes, os proprietários de terras tomavam as suas propriedades e posse e subornavam os juízes, influenciando as decisões da justiça. Hoje, saindo um pouco da área jurídica e vindo para a área religiosa, muitas denominações não se contentam apenas com uma oferta da viúva. Muitas pessoas não têm dinheiro, às vezes ganha menos do que um salário mínimo, se bem que é lei, não pode ganhar, ninguém pode receber menos de um salário mínimo, mas infelizmente nem todos trabalham de empregado, aquelas pessoas que trabalham com reciclagem, muitas vezes ganham aí 600, 700 reais, 800 reais, 1.000 reais por mês, né, para poder sustentar a família, mas ele é crente, ele é fiel ao Senhor. Então, além dele tirar ali o dízimo, daqueles 1.000 reais, daqueles 500, 600, 700 reais, quanto que seja, ele ainda tira aquela ofertinha da viúva. Toda vez que ele vai ao culto, ele leva lá uma moedinha de 50 centavos, uma moedinha de R$1. Mas esses líderes, não satisfeitos, começam a obrigar aquelas pessoas a fazer sacrifício e leva essas pessoas à Bíblia e induz aquelas pessoas a fazer até o impossível, tirar muitas vezes da boca das suas crianças, dos seus filhos, porque a intenção deles, meus irmãos, é sempre se manter na crista da onda. Eles não estão preocupados se aquela oferta é a oferta da viúva, se aquele dinheirinho é dinheiro de lágrima. E quando vem para a área jurídica e política, a gente vê coisas que arrepiam. E aí tem aquele dito popular que diz que os ricos sempre serão ricos, porque os riachos correm para os rios e os rios sempre correm para o mar. Então quem não é riacho nem rio, irmão, não tem como prosperar. E essas pessoas vão vivendo, enganando, tomando o direito dos outros, praticando o que é errado diante do Senhor. Mas o Senhor promete juízo e promete bênção e salvação para a minoria que não se corromper, que não se deixar corromper. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos ainda que o Senhor desperta a sua igreja dizendo: ai daqueles que no seu leito maquinam iniquidade. Miqueias capítulo 2, verso 1. Nós vemos no primeiro capítulo o pecado do povo eleito. Refere-se ao pecado de Samaria que se alastrou até Jerusalém. Miqueias capítulo 1 e 9. A injustiça dos que detêm o poder. Isaías 5, verso 8 e 14. Permeia todo o capítulo 2. Os poderosos são acusados de explorarem os pobres, violentando seus lares e oprimindo os humildes, conforme Miqueias capítulo 2, versos de 1 a 4. Tem poder em suas mãos, então eles podem fazer o que quer, eles interpretam a lei como quer, eles não seguem o rito da lei, eles colocam lá aquilo que eles querem, aquilo que eles imaginam, aquilo que eles acham que é adequado, porque o poder está na mão deles. Então o errado é inocentado e o inocente é condenado, sem provas, porque basta a palavra do juiz, cala a boca do advogado, e muitas vezes o advogado que era para te defender é subornado também, então ele fica ali, né, com aquela cara de paisagem, mas ele não vai defender a tua causa, e mesmo sabendo que você é inocente, ele vai se calar e o juiz determina o que ele quiser, porque ele interpreta a lei como ele quer. Era no tempo de Miqueias, era assim. Eles tinham poder na mão, então eles podiam fazer o que queria, conforme registra Miqueias capítulo 2, verso 1. Qual o poder? Certamente o poder econômico que compra os outros poderes, abrindo assim caminho para agirem soberbamente, satisfazendo sua insaciável vontade de possuir. Provérbios capítulo 14, verso 34 e capítulo 29, verso 2. Mas o Senhor, irmãos, levanta Miqueias para pregar contra esse povo. A mensagem dele não foi bem aceita, porque a mensagem de Miqueias, ela vinha na contramão daquilo que aqueles falsos profetas, falsos sacerdotes, aqueles governantes, políticos, enfim, estavam fazendo. Então ela era uma mensagem contundente que batia de frente contra as mazelas que aquele povo estava praticando.
Era a boca de Deus falando e trazendo a promessa de um juízo que não tardaria. Louvado seja o nome do Senhor. Diante de todo o quadro até agora visto, seria coisa muito difícil retomar a vida com Deus? Seria possível para aquele povo fazer um concerto com Deus? Miqueias clamou por um arrependimento sincero. Ele anunciou o juízo iminente que seria enviado pelo Senhor. Chamou o povo de Deus a agir com justiça e amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. O próprio profeta deu a receita do que seria a verdadeira religião diante de Deus. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiro? De 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus? Miqueias capítulo 6, versos de 7 a 8. Então veja, irmão, Deus, ele não está preocupado com sacrifício, com ribeiros de azeite. Esse ponto aqui que Miqueias cita, de dar o seu primogênito, isso era uma prática das religiões pagãs, que queimavam o seu filho em sacrifício aos deuses, que não são deuses. Então, Miqueias diz assim, será que você é capaz de pegar o teu filho? Deus vai aceitar que você pegue o teu filho primogênito e mate ele, queime ele em sacrifício a mim? Será que eu estou preocupado com isso? É isso que eu preciso, que vocês vão ao templo e cante, e ore, e dance, e bate palma? Não, eu quero muito mais do que isso. Eu quero um coração quebrantado, um coração puro, um coração limpo, mãos limpas. Eu quero alguém que ame a justiça. Eu quero alguém que ame e seja sincero em tudo que faça. Eu quero alguém que tenha compaixão dos menos favorecidos. Porque esse é o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Mas aqui as pessoas estavam amando a si próprio. Não estavam preocupados. Foi criada ali uma elite. E dentro dessa elite existia quem? Os reis, príncipes, sacerdotes e profetas. E o resto era o resto. Então eu era o senhor daquelas pessoas. E eu colocava aquelas pessoas e dava ali uma tarefa. Olha, você vai ter que produzir X para mim. Se você não produzir, o negócio vai ficar estreito. E aí, muitas vezes, como vimos aqui no comentário, como está no texto bíblico, aquelas pessoas, coitadas, trabalhando de sol a sol, muitas vezes sofrendo, e chegava no final, não conseguia produzir aquilo que era exigido. Então aquele camarada tinha um poder, ele ia no juiz e chegava lá e dizia o seguinte, eu tenho aquela propriedade, ela é minha, então é o seguinte, ele vai trazer a causa aqui, mas eu vou lhe dar X para você derrotar ele e condenar ele e passar a propriedade para mim. Era isso que acontecia. Então o Senhor está dizendo aqui, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. É isso que o Senhor exige de mim, é isso que o Senhor exige de você, é isso que o Senhor exige de nós. Que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a beneficência, e que nós andemos em humildade diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meu Deus. Então nós vemos que Miqueias, ele denuncia os falsos profetas, os líderes desonestos e os sacerdotes ímpios que enganavam o povo e o conduziam ao pecado, ao invés de direcioná-los a uma vida mais próxima de Deus. Por mais que se pratique de forma correta os rituais que a lei ordena, esses rituais não podem ser suficientes se o coração do povo mantinha seus pecados. Deus estava irado com Samaria e Jerusalém, pois o povo não o adorava de coração. Isso não significa que Deus abomina rituais. Ele mesmo prescreveu em Levítico a liturgia e as festas religiosas. O que deixou Deus irado foi o povo imaginar que, seguindo corretamente os rituais
estariam isentos de uma vida de fé e das obrigações sociais da lei quanto ao auxílio dos pobres. Miqueias capítulo 6, do verso 7 a 8. Nós vemos rituais aí. Em todas as reuniões existe uma liturgia. Mas Deus estava mostrando aqui que a liturgia, que o ritual, sem essas coisas que nós já falamos anteriormente, a justiça, a beneficência, a humildade, de nada vale, de nada adianta. Se corromperem, só vai trazer maldição para eles. Por isso que Deus está virado com Samaria e Jerusalém. Porque eles continuavam indo ao templo, adorando a Deus, mas era aqueles cultos vazios. Não tinha ali a presença de Deus. E quantos cultos hoje são da mesma forma, cultos vazios. Como Paulo diz, barulho de metal que não tem nenhum som, não agrega nenhum som, vazios da presença do Espírito Santo. A pessoa entra vazia e sai chutando lata, porque não tem subsídio, não tem nada, porque a presença de Deus não está mais ali. Ali agora é só retórica. Então o Senhor, Ele está conclamando o seu povo a um arrependimento, praticar a justiça, praticar a beneficência, descer dos seus tronos e se tornar um com o povo, e não ficar pensando que você é uma classe real, que você é um monarca, e que você tem que estar nessa posição, sentando todas as noites, todos os dias nesse trono de ouro como se fosse um rei, e as pessoas estão ali te adorando. Elas não estão ali te adorando, elas estão adorando ao Deus, Criador dos céus e da terra. E Deus já está sentado no seu trono. É preciso, irmãos, sabermos discernir o tempo, porque o tempo é mau. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos ainda que o profeta Miqueias deixa claro o desejo de Deus para os israelitas e para a igreja na atualidade, numa referência que serve também para a igreja do Senhor hoje, e é a prática da justiça, a prática do amor, a prática da bondade e o andar de forma não soberba diante de nossos pares e do próprio Deus. É isso que Deus exige. E se você quer fazer parte da minoria, daqueles que vão obter da parte de Deus a salvação, aqui está o conselho. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos ainda que o profeta advertiu que os assírios dominariam o povo de Israel, e isso seria tão devastador que quem observasse não entenderia como um povo escolhido por Deus estava naquela situação, ou diria que Deus retirou o seu favor deles. Miqueias interpreta a invasão assíria como julgamento de Deus contra Jerusalém. Eles não somente perderiam tudo, como também seriam entregues nas mãos de um povo terrível e cruel. Contudo, Miqueias não anunciou somente o juízo de Deus, ele também profere palavras de esperança e salvação. Ele mostrou também um caminho de esperança, pois Deus é justo para salvar o inocente e o que se converte dos seus maus caminhos. E aqui nós podemos abrir um parêntese para lembrar a razão do porquê que Jonas não queria ir pregar para os assírios. Porque os assírios eram realmente cruel. Mas Deus usou esse povo como castigo, como chicote, para castigar o povo. E vemos aqui que eles perderam tudo aquilo que eles acharam que era deles, que eles estavam montados na fama, no poder, no dinheiro, foi tomado. E eles foram colocados nas mãos de pessoas cruel. O mal que eles causaram aos seus compatriotas, agora eles estavam sentindo na própria pele. Irmãos, o Senhor nosso Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Não fique pensando que hoje as pessoas estão aí, se achando a última bolachinha do pacote e pensa que pode tudo. Pode não, irmão. Ele só pode até o ponto em que Deus diz assim: agora basta, chega. Agora você vai provar do teu próprio veneno. Com o veneno que você envenenou aqueles que não deveriam envenenar, agora essa mesma vai ser a tua bebida. É assim que Deus faz. Não é porque Deus é um Deus ruim, é porque Ele é um Deus justo. Se há uma coisa que Deus não tolera, irmãos, é a injustiça. Embora que o seu povo sofra, embora que o seu povo passe por aflições e por tantas coisas, Deus não permite que isto vá além daquilo que Ele... Porque as aflições, o castigo, é para os rebeldes.
Mas para os filhos, aqueles que são obedientes à sua palavra, para esse Deus tem paz, tem alegria, tem gozo, tem refrigério. É assim que Deus faz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vemos ainda que ao longo do Antigo Testamento, em vários momentos do povo de Deus, vemos o Senhor enviando castigo por causa dos pecados de Israel. Porém, também é atestado que tais momentos não significavam que o Senhor rejeitara Israel para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Antes mesmo de acontecerem os juízos sobre Samaria e Jerusalém, vemos Deus demonstrando o amor pelo seu povo ao anunciar sua restauração. Como nós já falamos aqui em outras oportunidades, irmãos, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Quando alguém se desvia do caminho santo e entra pelo caminho da impiedade, Deus se entristece. Antes, o seu desejo é que o homem se arrependa do seu mau caminho e viva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O tópico 3 vem dizendo: a profecia de Miqueias, apesar de ter sido direcionada ao povo de Jerusalém e Judá, aborda temas que nunca deixaram de existir em todas as sociedades, em todos os tempos. Ele denunciou os pecados, a corrupção, as injustiças e os falsos profetas. Apesar de Miqueias ter anunciado o iminente juízo de Deus, também profetizou esperança e restauração mediante o arrependimento e a misericórdia de Deus. Então aqui a prova, segundo o comentarista, é que assim como aconteceu nos tempos de Miqueias, tem acontecido em todos os tempos, em todas as sociedades. O mal sempre tem campeado na terra, mas o amor e a justiça têm sempre sido pregado por aqueles que têm compromisso com Deus. E nós, irmãos, somos a eleita do Senhor, somos a noiva do Senhor, nós fomos chamados por Deus, fomos escolhidos pelo Senhor, fomos eleitos pelo Senhor e nós estamos predestinados a uma salvação. Louvado seja o Senhor, desde que nós permaneçamos fiéis ao Senhor, à sua palavra, colocando em prática aquilo que o Senhor tem pedido de nós. O Senhor não exige, mas Ele pede através da sua palavra, com amor, com carinho, que amemos a justiça, que amemos, irmãos, os nossos irmãos com amor fraterno, amando ao próximo como a nós mesmos, sendo benevolentes e que andemos humildemente na presença do Senhor. Veja que o profeta, em meio ao caos em que se encontrava, profere palavra de esperança em meio à aflição. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias capítulo 7, verso 7. Miqueias encontrou em Deus a solução para os males que o afligiam. O profeta confiou no juízo e na misericórdia de Deus e sabia que tudo estava sob o seu controle. Essa certeza traz a Miqueias a força necessária para continuar sua missão, ainda que não houvesse qualquer sinal de mudança daquele cenário, pois por todos os lados havia pecado, deuses estranhos e injustiça. É esse particular de Miqueias que nós também devemos nos firmar. Embora tudo pareça perdido, não se consegue ver nenhuma mudança, a palavra continua sendo pregada. Ela precisa continuar sendo anunciada. E o resultado é o que ele diz aqui: eu, porém, esperarei no Senhor. Irmãos, nós precisamos esperar no Senhor. Sabe por quê? Porque desse mundo não vai vir nada bom. Não. Primeiro porque somos peregrinos na terra. O nosso descanso, como diz as Escrituras, não é aqui. Por isso nós precisamos nos levantar e andar, porque o vosso descanso não é aqui. Somos peregrinos. O nosso descanso está no céu. Aleluia. Um dia descansaremos e ali com o Senhor estaremos livres de todas essas tribulações. Por isso, diante do caos, diante da situação que se vivia ali naquele momento,
O profeta Miqueias diz: eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Quando você está amando a justiça, amando a beneficência e andando em humildade na presença de Deus, existe uma ligação direta com o céu. Quando você clama, Deus te ouve. E aí o profeta diz: clama a mim e responder-te-ei, aleluia, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí Deus revela os mistérios, Deus revela o caminho pelo qual você deve andar. Deus te mostra aquilo que está no oculto, aquilo que é pernicioso, aquilo que é prejudicial. Mas para que isso aconteça, é preciso você estar em plena comunhão com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A despeito da impiedade generalizada, conforme vimos no versículo 2, a despeito da opressão política, conforme vimos no versículo 3, a despeito da desagregação da família, conforme vimos nos capítulos 5 e 6, ele, Miqueias, olhará para Yahvé, o Deus da aliança, conforme Josué capítulo 24, versos de 14 a 15. Deus está presente, Miqueias confiará, por mais que ele pareça ausente. Esperarei. Indica que sua confiança está no Deus que salva. Miqueias observa o futuro para ver Deus intervir. Deus, desde o capítulo 2, isso tem sido uma constante e sua profecia. O mesmo conceito aparece com frequência nos salmos, conforme o Salmo 38, verso 15, o Salmo 42, verso 5, o Salmo 130, verso 5. Aqui, como em outras passagens, Miqueias depende totalmente de Deus para a salvação. É importante quando um homem se destaca não pela sua beleza e nem pelo seu poder aquisitivo, mas ele se destaca pela comunhão que tem com Deus. Mesmo diante de tanto caos, ele sabe que Deus é poderoso para mudar a situação, para renovar as forças, para dar alívio e gozo àqueles que estão muitas vezes sendo sufocados pela opressão do mundo. Deus nunca vai te perder de vista. Aquele que é fiel ao Senhor está debaixo dos olhos de Deus, porque ele contempla, aleluia, ele contempla os seus servos em todos os pontos da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, o profeta Miqueias, ele apela para a fidelidade e para a justiça. E Deus quer que seu povo viva à altura dos padrões morais e éticos que ele traçou. Nos dias de Miqueias, muitos deixaram de viver à altura dos altos padrões divinos. Deus os havia livrado da escravidão egípcia e os estabelecera como nação. Convocou-os a ser uma sociedade exemplar, que atraísse para ele outras nações, conforme está registrado em Deuteronômio, no capítulo 4, do versículo 5 a 6. Irmãos, o povo parece que tem uma mente muito curta. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus estava operando um milagre extraordinário. Tirou eles de debaixo da opressão, deu a eles mandamentos, para que eles se tornassem uma nação abençoadora, que eles não fossem como as nações que estavam em volta deles, que eles fossem diferentes, porque eles tinham agora um Deus poderoso. Eles não precisavam se curvar diante dos ídolos e nem praticar a maldade que era praticada por aqueles povos pagãos ou pagãos, mas que eles pudessem ser diferentes. Essa era a intenção de Deus. Convocou-os a ser uma sociedade exemplar, que atraísse para eles outras nações. No entanto, eles exploraram os pobres, se dedicaram com egoísmo à busca de suas próprias vantagens, rebelaram-se contra a autoridade de Deus e rejeitaram os seus profetas. Esse era o problema. E que Deus não aceita isso, Deus não permite, Deus não concorda com isso. Ao invés de ser um exemplo, eles se tornaram piores do que aqueles que praticavam o mal.
A palavra de Deus nos aconselha a ser o exemplo dos fiéis em tudo. Resumindo o versículo, ser exemplo dos fiéis em tudo. É difícil, mas não é impossível. Quando nós temos compromisso com Deus de verdade, nós conseguimos ser o exemplo dos fiéis na fé, na caridade, que é o amor, em tudo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que a mensagem de Miqueias veio ao encontro da criminalidade nas ruas e, ao mesmo tempo, denuncia os poderosos sobre a injustiça que os povos de hoje passam e sofrem por não haver quem os defenda. Os homens poderosos continuam arrogantes, como na época de Miqueias. Mudaram apenas as épocas, mas a injustiça prossegue sendo praticada. A gente hoje tem aí a tecnologia, televisões, jornais, 24 horas por dia, e tudo que acontece a gente vê, né, ao vivo, em tempo real, muitas das vezes, e a gente tem visto essas mazelas, a insegurança que se vive hoje em todas as regiões, eu não digo só do nosso país, mas em todo o mundo, né? A maldade, ela tem tomado um posicionamento fora do comum, tem crescido muito. As autoridades, os políticos, aqueles que são as pessoas que fazem as leis, nada conseguem fazer para mudar essa situação. As pessoas estão presas em casa e os bandidos estão nas ruas. As pessoas são assaltadas, em vez de outra, a gente vê nos jornais, né, as estatísticas de roubos, de morte, de sequestro, e até a quantidade de celulares que são roubados por minutos, por hora, por dia. Então nós vivemos num verdadeiro inferno. E quando muitas vezes o governante tenta fazer alguma coisa para mudar aquela situação, aparecem autoridades que impedem dele fazer aquilo. Não pode mexer. As pessoas se tornam reféns, não podem se defender. Mas o inimigo, os bandidos estão armados até os dentes. E esse é o caos que existia. E Deus abomina aqui, como vemos. As injustiças sociais não é novidade para ninguém nesse tempo pós-modernidade. Se falar da saúde, a segurança, da falta de moradia e de tantas coisas que seriam básicas para as pessoas terem, né, um lenitivo, ter uma vida melhor, isso não existe. E hoje se tornou pecado falar disso. Muitos vídeos de pessoas que falam muitas vezes algumas coisas são derrubados porque é pecado, é proibido falar determinadas coisas. Mas aqui nós vemos a palavra de Deus denunciando e mostrando que Deus não compactua com esse tipo de coisa e que Ele, no tempo certo, Ele trará o juízo. E nós, como igreja do Senhor, precisamos nos manter de pé, firmes na presença do Senhor, amando a justiça, a beneficência e andando com humildade na presença do Senhor, porque uma minoria vai se salvar. Miqueias ainda apontou os pecados de Israel e Judá como sendo a idolatria, a exploração dos mais pobres e a falsa religiosidade. Ele sofreria o julgamento de Deus e o cativeiro seria o seu destino. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul experimentaram o cativeiro. O reino do norte foi destruído, mas Judá, reino do sul, não foi exterminado. A nação não seria exterminada totalmente. Assim como o profeta denunciou o pecado, ele também anuncia a misericórdia de Deus àqueles que o buscam com um coração arrependido. Então Israel foi destruído, foi riscado do mapa. Judá, uma parte foi destruída, mas o Senhor salvou aquela minoria e se mantiveram firmes, fiéis, gemendo, chorando, debaixo da opressão. Mas Deus estava contemplando e disse: tenha calma, meu filho, porque a bênção está chegando. E Deus fará a mesma coisa. Não sabemos o dia nem a hora, mas um dia Deus trará todas as coisas a juízo. E naquele dia está escrito: Deus não será amoroso, misericordioso, compassivo. Ele será um juiz sem amor, sem compaixão, sem misericórdia, e tratará e julgará cada um segundo a sua obra. Que Deus tenha misericórdia de nós, da sua igreja, e não venhamos estar diante daquele trono aonde o Senhor se sentará e julgará cada um segundo as suas obras. E o fim daqueles que forem julgados será o Geena, o lago de fogo.
Que Deus tenha misericórdia de nós. E para concluirmos a lição de hoje, junto com a restauração do rei Davídico, Miqueias também profetizou uma reversão na sorte de Jerusalém. Miqueias advertiu que esta cidade escolhida por Davi como capital e local do templo do Senhor seria sujeita ao sítio e reduzida a entulhos. Ele personificou a cidade em sua humilhação como uma mulher em trabalho de parto, estorcendo-se em agonia para dar à luz. Da perspectiva do exílio, Jerusalém personificada reconhece a justiça do castigo de Deus e prevê o dia da justificação e restauração. Utilizando a imagem de Miqueias 4, 9 a 10, o profeta comparou a volta do povo exilado em Sião a dar à luz. No futuro, o Senhor livraria Jerusalém dos que atacavam. Então, Jerusalém também passou por tudo isso, foi destruída. No ano 70, o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu tudo, não sobrou nada. Depois do exílio babilônico, Deus permite que os remanescentes retornem. O templo é reconstruído, as muralhas são reconstruídas e começa-se uma nova história. Deus, irmãos, Ele age de acordo com aquilo que nós fazemos. Deus não vai atalhar você de fazer o mal. Você faz o mal por livre-arbítrio. Você conhece a palavra está perto de ti, está no teu coração e na tua boca. Mas quando você entra por um caminho errado, Deus adverte. Ele manda os seus servos para pregar a palavra, para te chamar a atenção. Mas se você persiste no erro, então Deus permite que o mal te alcance. A maldição vai te alcançar. E tudo que é ruim virá sobre ti. Portanto, o segredo da vitória é amar a justiça, amar a beneficência e andar com humildade na presença do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e que nós somos os seus servos. Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas. Bendito seja o nome do Senhor. A mensagem de Miqueias ensina o segredo para aqueles que desejam permanecer firmes apesar das circunstâncias. O segredo é manter os olhos fixos em Deus e não nas circunstâncias. Está difícil? Está passando pelo calor do deserto, da fornalha? Mantenha os seus olhos fixos no Senhor, porque é de lá que virá o refrigério para nossas almas. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta lição, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá, agradecido a Deus pela tua vida, pela tua família, e o meu pedido continua sendo o mesmo. Compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, deixe aquele like, pois isso é importante. Temos dito aqui que quanto mais like tivermos, para mais pessoas a plataforma vai estar enviando, a plataforma do YouTube vai estar enviando, porque quando você coloca lá o positivo, a plataforma vai entender que as pessoas que estão vendo estão gostando do conteúdo. Então o nosso objetivo é esse, é trazer uma palavra de fé, de esperança, de advertência, para que possamos crescer cada dia mais no conhecimento de Deus e da sua palavra. E com isso, podermos alcançar o maior número de irmãos. Até porque nessa época pós-pandemia, muitas pessoas têm parado de ir às suas igrejas, aos seus locais de reuniões. Então, através da mensagem, que temos trazido, através do Bíblia Talk, nós temos alcançado muitas pessoas e queremos alcançar muitos mais. Mas depende de você. Você pode nos ajudar a chegarmos aí a centenas de pessoas, a milhões de pessoas, Brasil afora, mundo afora, porque essa é a vontade de Deus, que a palavra de Deus seja disseminada, pregada, em tempo e fora de tempo, para que haja um despertamento e essas pessoas não venham a cair em tentação, se afastando do Deus vivo e perder a sua salvação. Esse é o nosso apelo aos irmãos. E o mais, que Deus em Cristo vos abençoe e até uma próxima oportunidade, se Ele assim nos conceder.